Recording. Boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos a mais uma aula de filosofia. Essa é a primeira aula de filosofia do segundo bimestre, para a turma da segunda EJA. A gente vai dar sequência ao nosso conteúdo do livro didático e a gente vai falar um pouco sobre a questão dos valores. Até recentemente a gente falou que Platão tinha falado a respeito da universalidade dos valores. E a gente vai continuar falando sobre isso, sobre o ponto de vista de um outro personagem, Friedrich Nietzsche. Então, vou apresentar aqui a tela para a gente analisar o que está em evidência aqui no nosso livro didático, tá bom? Na página 132, a gente vai começar a entender exatamente sobre a historicidade dos valores. E aí a gente vai analisar o pensamento desse personagem, Friedrich Nietzsche. O nome dele é um nome bem diferente porque ele não é brasileiro, né? Ele é um filósofo alemão. Então tá aí, página 132 indicada aí para vocês. É a partir daí que a gente vai analisar, que a gente vai explicar hoje. Então, no final do século XIX, o Friedrich Nietzsche fez uma crítica pesada à ideia platônica de universalidade dos valores. Por exemplo, o que Platão dizia, né, com relação aos valores? Ele dizia, né, como a gente observou, que coisas como felicidade, justiça e virtude eram universais. Significa que valiam para todos e em qualquer época e lugar. Por isso que seriam universais, que independiam de época e também de lugar. Seria uma coisa comum a todos, né? Mas o Friedrich, ele criticou essa ideia platônica. O que ele veio a falar, né? Ele disse que os valores são produzidos historicamente de acordo com a situação do indivíduo no contexto social. Então, dependendo do contexto social e da situação do indivíduo, talvez os valores fossem diferentes, né? Seriam produzidos em momentos históricos diferentes, em sociedades, em contextos sociais diferentes, né? Dependendo da situação do indivíduo. Então, haveriam coisas que poderiam tornar os valores diferentes, né? Por isso, por essa razão, ele anunciou que a principal tarefa da filosofia seria produzir uma escala de valores mostrando sua hierarquia. A crítica de Nietzsche, a ideia de valores universais, aparece especialmente em suas obras. Então, ele escreveu algumas obras importantes que foram contra a ideia da universalidade dos valores, tá? Por exemplo, Além do Bem e do Mal, Prelúdio à Alma, Filosofia do Futuro e Genealogia da Moral, uma polêmica. Nesse primeiro livro, ele refletiu sobre a moral como uma prescrição de forma de agir com base em valores considerados universais. Afirma que os filósofos sempre se preocuparam em encontrar os fundamentos da moral, isto é, os valores básicos que garantem a existência de uma moral, mas nenhum se preocupou com a própria moral, uma vez que ela sempre foi considerada dada. Ele lança então seu desafio. É preciso pensar sobre a própria moral, compreendida na história analisada em suas origens. Na página seguinte, a gente vai chegar aqui na página 133. Vou dar continuidade aqui. Segundo alguns especialistas, Nietzsche antecipou a crítica às formas autoritárias de poder da primeira metade do século XX, tais como o fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha. Tanto o fascismo como o nazismo foram governos bastante autoritários que existiram lá na Europa, né? Em comum, eles tinham a característica de serem
totalitaristas, que tinham algumas ideias, ideologias bastante peculiares e ofensivas, né? Aqui temos uma gravura mostrando, ó, uma espécie de reunião aqui, onde há várias pessoas presentes, com autoridades militares, né? Simpatizantes do nazismo, né? O discurso nazista proferido no Palácio de Reichstag, em Berlim, na Alemanha, em 1938. O que foi o nazismo? Uma ideologia que mobilizou um grande número de pessoas em apoio a um líder autoritário. Lembra-se quem foi? O principal líder nazista, né? Adolf Hitler, né? Baseando-se em valores morais conservadores tidos como necessários e universais. Este fenômeno histórico pode ser também compreendido sob a luz da crítica nietzschiana da moral. Então, o Nietzsche não era a favor dessa forma de governo autoritária, tá certo? Afinal de contas, se você for analisar a história, né, eles foram totalmente preconceituosos com algumas pessoas, né, de formações diferentes, né, nacionalidades e culturas diferentes. Problemas como, por exemplo, doenças mentais, para os nazistas, eram problemas que deveriam ser solucionados com a morte da pessoa, né? Já pensou? Uma pessoa que tem um problema relacionado à mente, né? Por causa desse problema ser condenado à morte só por isso, né? Ou por causa de uma religião, o fato dela ser um judeu, né? Uma pessoa seguir o judaísmo, fazer com que ela mereça, né? Ser presa, ser torturada e até morta, né? Enfim, a supremacia da raça ariana para os nazistas era uma realidade e as outras pessoas viriam em segundo plano aí, como sendo menos importantes, menos qualificadas, né? E isso seria um pretexto para eles fazerem até mesmo atrocidades, né? Como jogar essas pessoas em campo de concentração, torturá-las e assim por diante. Então o nazismo, ele foi um capítulo triste da história, né? Da humanidade. E apesar de Nietzsche ter vivido em um período de tempo anterior ao nazismo, se a gente observar aqui, ó, ele morreu em 1900, né? Em 44 ele nasceu, 1844 a 1900. O nazismo só veio a surgir bem mais na frente, né? Lá na década de 20 aproximadamente. Na década de 1910, 1920, o nazismo foi implantado lá na Alemanha. Então, ele não seria a favor disso. Afinal de contas, ele, em suas publicações, falava a respeito dos valores, por mais que ele não acreditasse que fossem universais, assim como Platão acreditava. Na publicação Genealogia da Moral, ele se preocupou com o nascimento dos valores morais, concebidos como universais e eternos. Para Nietzsche, predomina entre nós aquilo que ele chama de uma moral de rebanho, um tipo de ação em que grandes grupos seguem um líder. Olha aí, moral de rebanho, né? Rebanho, quando a gente fala em rebanho, nós lembramos de animais, né? Um rebanho de animais. Por exemplo, ovelhas, né? As ovelhas, elas normalmente seguem a quem? A um líder, né? Que no caso seria o pastor. E como é que funciona essa moral de rebanho para Nietzsche? Segundo ele, o princípio bastante conhecido de que a união faz a força é a expressão de uma moral de fracos, porque se os indivíduos forem fortes por si mesmos, não precisam se unir. Então as pessoas, elas tendem a ter valores assim compartilhados, né? Seguindo esse ditado, a união faz a força. A gente já ouviu falar aquela expressão Maria vai com as outras, né? Então a gente tende a fazer isso, né? Aí de acordo com a visão ou os valores da maioria das pessoas. Se a gente for contra, né?
o que é comum à maioria, né? Ao que é determinado pelo rebanho, né? A maioria das pessoas, se a gente for contra, a gente não vai ser tão forte, né? A gente não vai fazer parte dessa união, né, que faz a força. A gente vai estar indo na contramão, tá indo contra a correnteza, vai estar indo contra a maré, vai ser mais difícil. Então, a tendência é o indivíduo querer se unir, ou se juntar, né? Tá bom? Porém, para Nietzsche, isso aqui é a opinião dele, tá? Nietzsche. Quem faz isso é considerado o quê? Fraco, tá bom? São os fracos que procuram seus iguais e vivem sob as ordens de um comandante, um pastor de rebanho, que mostra a todos o caminho a seguir. Sua pergunta é, de onde provém essa moral? Segundo ele, provém de uma inversão de valores que leva as pessoas a considerar que ser fraco é melhor que ser forte. Pessoal, para a gente não se prolongar demais, eu vou parar por aqui e aí nas próximas aulas a gente continua daqui para frente. O caráter ativo e o caráter reativo, certo? Esse é o primeiro conteúdo do segundo bimestre, dando sequência sobre os valores, né? Só que agora não na visão de Platão. A gente está iniciando falando sobre a visão de Nietzsche, Friedrich Nietzsche, certo? Então espero que tenha ficado claro, a gente se vê. Caso tenha ficado alguma dúvida, pode me perguntar depois. Tchau.